A vida inteira fui só eu e minha mãezinha. Ela sempre falou que meu pai abandonou a gente quando eu ainda estava dentro da barriga dela. Infelizmente, minha mãezinha foi pro céu. E a gente foi pra casa dela para poder desocupar a casa e tirar algumas coisas do lugar. Tinham várias caixas lacradas no sótão da casa e eu comecei a abrir tudo para ver o que tinha valor, o que eu ia guardar, o que a gente ia fazer com tudo isso. E dentro de uma dessas caixas tinha outra caixinha. Quando eu fui ver, estava com um cadeado. Eu procurei a chave em outras caixas, mas eu não achei. Então eu quebrei o cadeado e abri a caixa. Quando eu abri a caixa, eu achei várias cartas e várias fotos. E fotos de freiras. Eu não entendi muito bem, mas eu consegui reconhecer a minha mãe, que por sinal era bem jovem naquela época, como se fosse a minha idade atualmente hoje. E aí eu comecei a organizar as cartas por datas, e lá tinha falando para ela ficar bem, para ela se cuidar, oferecendo ajuda, oferecendo comida, oferecendo casa, oferecendo dinheiro. Eu não sabia de nada que estava acontecendo e comecei a organizar data por data e a ler tudo. E resumindo, quando a minha mãe era jovem, bem jovem mesmo, digamos adolescente, ela era muito católica, pela minha avó ser muito católica. E ela decidiu ser solteira para sempre. Ela se juntou com um grupo de meninas católicas que foram morar no mosteiro para virarem freiras, serem puritanas sempre, serem puras sempre, até a morte, se entregarem a isso. O que acontece é que quando a minha mãe tinha 23 anos de idade, quando ela estava saindo, voltando de uma farmácia pela noite, ela sofreu abuso. A minha mãe foi estuprada, uma mulher virgem, de Deus, que escolheu seguir um caminho certo. E ela teve o filho, ela engravidou. Ela não sabia o que ela fazia, nem para quem ela contava, mas ela pediu à mãe ajuda à madre. A madre ajudou, mas ela sabia que aquele ambiente ela não podia ficar. Pela ocasião, pelo fato que aconteceu, eles pediram para ela ficar assim, que ela podia ficar, que não tinha sido culpa dela e que ela poderia ter o filho lá, mas ela não quis. Ela pegou tudo que era dela e ela mudou. Ela foi começar a vida dela do zero, em outra cidade, a cidade que a minha bisavó teve ela quando ela nasceu. E ela começou a vida dela totalmente diferente daí pra frente. Sempre fui eu e ela. Eu sempre suspeitei da minha mãe nunca querer ficar com nenhum homem. A vida inteira eu nunca vi minha mãe acompanhada, minha mãe querendo alguém. E ela sempre falou que ela era muito feliz e satisfeita com ela e com Deus e com o ser que eu tinha sido na vida dela. E ela sempre falou que eu fui a transformação da vida dela, que eu fui a razão, que eu fui a fração, que eu fui o porquê de muita coisa. Mas eu nunca esperava que eu seria fruto de um estupro. Porque eu fui fruto de um estupro. Ela nunca me contou e ela morreu sem me contar. Depois que eu descobri, meio que me deu uma revolta, me deu uma tristeza, me deu uma vontade de ter ela, de abraçar ela, de conversar com ela, de perguntar por que você não me contou isso antes. Eu merecia saber, mas ela preferiu me enganar. Pelo bem dela, pelo meu bem eu não sei, mas foi o que ela fez. Hoje eu me sinto perdida, às vezes nem acredito. Eu sinto como se a minha vida fosse outra. Sem a minha mãe, sabendo que na verdade meu pai foi um estuprador, a minha mãe era uma freira, eu não me sinto culpada, mas eu me sinto ao mesmo tempo. Eu realmente não sei o que falar sobre isso. Mas o que eu tenho para falar é que eu conheci outras pessoas que também foram frutos de estupro. E nem todos foram tão recebidos por uma mãe como eu fui. Eu só quero agradecer sempre pela mãe maravilhosa que eu tive, pela vida maravilhosa que ela me deu. E essa foi a história de uma freira que sofreu abuso, que teve a filha e que amou ela, igual eu sou hoje, amor e pessoa pela minha mãe.